Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Rádio Brasil Central em cadeia com a RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Uma ótima manhã para você, sintonizado também pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 16 de fevereiro de 2018. Há 20 anos começava a vigorar no Brasil o Código de Trânsito Brasileiro. Entre os avanços, ainda amargamos pesados números de acidentes e mortes. Na época foram criadas regras mais claras para as infrações, fiscalização e educação viária. Deu aos municípios competências administrativas voltadas à gestão do trânsito. 2 décadas depois, como está o trânsito brasileiro e em especial aqui em Goiânia? No programa de hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Rádio Brasil Central. 8 horas, 5 minutos, uma ótima manhã para você sintonizado aqui nas frequências da Rádio Brasil Central e também em cadeia com a RBC FM 90,1. Os nossos telefones, os nossos contatos, você já conhece, as nossas redes sociais, conecte pelo Facebook, programa Conexão Ambiental, também pelo nosso WhatsApp, 629-9977-0482 e participe. Para o nosso bate-papo de hoje, o nosso programa de hoje, nós vamos aprofundar aí sobre os 20 anos. No dia 22 de janeiro, o Código de Trânsito Brasileiro completou 20 anos. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que aconteceu no trânsito brasileiro nessas 2 décadas após a entrada em vigor do nosso código. Conosco aqui, na bancada da Rádio Brasil Central, Antenor Pinheiro, jornalista, foi superintendente municipal de trânsito e transporte da Prefeitura Municipal de Goiânia nos anos 2001 e 2004, foi coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, Regional Centro-Oeste. Também foi superintendente de Desenvolvimento Urbano e Transporte da Secretaria de Estado das Cidades, aqui em Goiás, de 2011 a 2013. E foi presidente do Conselho Estadual do Trânsito de Goiás. Antenor Pinheiro também é especialista em perícias de acidentes e crimes de trânsito. Bom dia, Antenor Pinheiro, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia, Emerson Kran, bom dia especial a você, ouvinte da RBC, a tradicional rádio goiana. Antenor, feliz com a vitória do Paraíso do Tuiuti, aliás. Bacana, né? Bacana, foi um bom. Um momento crítico, importante, atualíssimo. Eu acho que isso colabora para a gente aprofundar a preocupação, a reflexão com este Brasil varonil. E fazia tempo, né, que uma escola de samba não tocava aí, né, em temas importantes, em temas nacionais, né, da nossa política, enfim, da nossa cultura, né? O carnaval é uma festa por si só rebelde, né, não autorizada, como diz os críticos, né? Tem que ser, né, tem que ser um pouco, né, um pouco de sair um pouquinho da caixa, como se diz, né? E a gente percebe que no momento em que cortam-se verbas, né, para as escolas de samba, ela melhora na qualidade e nos enredos. Isso Olha é muito só, bacana. foi bom, né? Pois é. Precisou da criatividade, né? Exatamente, né, Antenor? Antenor, o que era o nosso Brasil há 20 anos, até pouco antes da entrada em vigor
do Código de Trânsito Brasileiro, que fez aí em janeiro, agora foi dia 21 ou 22, 20 anos, né? De vigência, né? De vigência. É uma lei de 97, mas entrou em vigência 6 meses depois da lei, e foi agora, estamos fazendo aniversário de 2 décadas, né? Continua a bagunça. Continua uma bagunça? Uma bagunça mais organizada. legislada, né? Quer dizer, nós temos uma série de leis editadas de 20 anos para cá, envolvendo a temática trânsito. Nós temos um código que é referência mundial do ponto de vista conceitual, do ponto de vista do que a sua essência inicialmente previa, que era um fator regulador do ordenamento da circulação viária nas cidades e nas rodovias do Brasil, e faltou gestão. Se fosse o contrário, nós não estaríamos aí acumulando recordes atrás de recordes de mortes e lesões graves do trânsito no Brasil. Nós estamos matando 50 mil pessoas por baixo, né? Eu falo por baixo porque nem saber contar os mortos... Nós temos um grande problema disso aí, né? Porque nós temos várias metodologias. O Denatran tem uma metodologia. Ministério da Saúde outra metodologia. O próprio sistema securitário que prevê as indenizações pelo DPVAT tem uma outra. A PUC do Rio Grande do Sul tem uma outra importante metodologia de aferição da violência no trânsito, de sorte que nós não aprendemos nesses 20 anos nem a contar o que se mata no trânsito. Até porque nós não temos também instrumentos de pesquisa e de estatísticas que permitam a abrangência nacional. E isso não é devido, por exemplo, à proporção do nosso país? Isso é gestão mesmo? É gestão. Né? Nós temos, eu costumo dizer que nós temos muita lei para tão pouco povo. A temática trânsito e transporte no Brasil, a temática mobilidade urbana no Brasil, de uma forma geral, ela é uma temática que tem um conjunto de legislação de primeiro mundo. É de fazer inveja a qualquer país europeu. O problema é que nós não conseguimos efetivar a legislação que está aí para ser praticada, adotada. Nós não conseguimos sair do papel, como eu diz assim. E quando sai, nós continuamos com problemas de decisão sobre o que fazer com esse conjunto de leis, que é um conjunto favorável. Antenor, e o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, são 341 artigos, se não me falha aqui a memória. Não é muito artigo, não é muita lei, não, para se dar conta, para se legislar, não? O problema é que ele até hoje não foi regulamentado na sua totalidade. Agora, 20 anos depois. 20 anos depois. Veja só, agora, né, no fim do ano, é que foi editada uma resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito, tratando de um assunto que está previsto há 20 anos, que é a inspeção técnica veicular. Né? Aqui agora, também, no início de 2018, foi editada uma resolução prevendo a política de redução das mortes e lesões no trânsito, que é uma providência cabível de 20 anos para cá, mas que ficou mais ainda em evidência a partir do programa da ONU, que trata da década mundial de segurança viária, que foi assinado lá, a vigência estava prevista para ter início lá em 2011, e só agora que o governo acordou, terminando a década. Que termina agora em 2020, né? 2020. E agora que lançou um programa muito difuso, muito complexo, e que com certeza é mais um fracasso, é mais uma resolução daquelas que vão ser revogadas logo mais, ou então vai cair no esquecimento por falta de efetividade. É um bom código, não é um bom código, na sua avaliação? É um bom código. O que falta é a gestão, é a atitude, é o gesto, é a tomada de decisão e a efetivação da política pública que o código nos permite. O que você destacaria, o que você destaca, Antenor, que o código trouxe de bom, apesar de bom ainda não implantado, mas ordenou, melhorou a consciência de como trabalhar, de como melhorar o trânsito no Brasil? Olha, primeiro a gestão mesmo, né? Ela foi devolvida com o novo código ao ambiente do município. Isso era muito difuso, era uma competência nacionalizada antes desse código atual. Então, devolveu-se aos municípios uma caixa de ferramentas que lhe permite fazer uma gestão eficiente
na questão da política de circulação viária. Dentro dessa caixa de ferramentas, veio também importantes cláusulas, propostas, que nos permitem fazer um trabalho, uma política de educação e segurança para o trânsito em nível de Europa, o que também acabou transformando-se numa questão difusa. Cada um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito tem uma formulação distinta e isolada sobre como tratar essa questão. A terceira questão importante é que ele cria o próprio Sistema Nacional de Trânsito. Mas esse Sistema Nacional de Trânsito ele está inserido nas 3 esferas de governo, federal, estaduais e municipais. O problema é que cada uma dessas esferas pensa uma política diferente. Quando tem a política? Quando tem a política. Pensa uma política diferente, autônoma, independente, isolada em relação aos demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, nós temos uma série de boas intenções que não são bem articuladas entre si. E aí os governos ficam nas suas diferentes esferas, ficam batendo cabeça. Ainda tem um legislativo que trata sempre de levar o tema à discussão no Congresso, nas assembleias, nos municípios, e de uma forma improvisada, de uma forma lobística, de uma forma que efetivamente não permite você implementar uma política séria e que não tenha solução de continuidade. Eu fui gestor aqui, né? Quer dizer, muitos também, antes de mim, tiveram esse privilégio de fazer a gestão do trânsito em uma grande cidade. E nós continuamos com aquela tendência de gestão nacional, que é aquela histórica forma de desfazer aquilo que o outro fez. Antenor, chega-se, por exemplo, como você falou, a municipalização da gestão é um passo importante, mas alguns municípios, aí já ouvi críticas de especialistas em relação ao que é feito em Goiânia, alguns falam que chega a ser uma aberração. É tão fácil distorcer o que a lei federal diz que tem que ser feito no trânsito? Pois é, primeiro o seguinte, a lei manda que todos os municípios tenham o seu serviço de trânsito sob a sua organização, sob a sua responsabilidade. Porém, nem todos, a maioria dos municípios no Brasil ainda não tem nem seu órgão de trânsito. De 5 mil municípios, quantos? Nós temos aí uns 30%, 40% aí já de municípios, já com seus serviços, digamos, municipalizados. Embora esses municípios sejam minoria, eles representam, de fato, 80% da frota nacional, mais ou menos isso da população geral. Mas, de qualquer forma, nós estamos, por exemplo, assistindo hoje no Brasil um fenômeno que está levando a violência no trânsito, está migrando a violência no trânsito das grandes cidades, das metrópoles, para as médias e pequenas cidades, que não têm o seu sistema ainda municipalizado. Quer dizer, está uma barafunda, uma confusão, que a gente ainda não podemos nos permitir em comemorar esses 20 anos. Esse é o resumo da ópera. Antenor, não é caro para o município arcar com este serviço? É o que menos, de municipalização? É o que menos se pode reclamar. É recursos financeiros demais que o sistema trânsito tem no Brasil. E eu acho que isso precisa ser até motivo, objeto de uma revisão. Por exemplo, o ouvinte tem que entender o seguinte: o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma legislação específica de trânsito. O Código de Trânsito é uma coisa assim, meio tupiniquim. Você tem, na verdade, nos países mais desenvolvidos, mais sérios, que levam esse debate da mobilidade de uma forma mais sustentável, mais séria, com protocolos mais rigorosos. Você tem no Brasil um sistema que separa o fator trânsito do sistema de transporte de mobilidade de uma forma geral. Quer dizer, o código não precisava nem de existir, bastava existir uma lei geral que permitisse regulamentar o sistema de transportes das cidades brasileiras e inserir nele as políticas de circulação. E a partir dessa política de circulação, por exemplo, vamos pegar os recursos das multas, que são recursos vultosos, são recursos extraordinários. São bilhões de reais que são, por ano, movimentados na questão de aplicação de multas em todo o sistema nacional. Né? Esse recurso, se fosse aplicado exclusivamente
em políticas de mobilidade de uma forma geral, aí eu estou falando transporte, acessibilidade, uso do solo, trânsito, enfim, todos os fatores que interferem na qualidade do deslocamento das pessoas e mercadorias nas cidades e nas rodovias, nós teríamos uma outra realidade. Então você tem aqui, de um lado, uma legislação, um assunto trânsito, divorciado do assunto de uso do solo, divorciado do assunto de transportes públicos, divorciado do assunto de acessibilidade, e assim vai. Quando nós tínhamos que tratar essa questão como um assunto só. Falta capacidade técnica de gestores e os seus comandados? Falta tomada de decisão, falta projetos, falta articulação entre os 3 níveis de governo, com o legislativo e também com o judiciário, quando nós vamos falar sobre a questão da punibilidade do criminoso de trânsito. Falta uma série de providências que estão aí para ser tomadas, mas não tomam. Por isso que a gente coleciona, gasta dinheiro à toa, gasta o dinheiro mal gasto, e nós temos projetos e programas rigorosamente ineficazes, improvisados, e a resposta está aí. A mortandade no trânsito continua, o nível de lesões graves e gravíssimas continua subindo, o nível de pessoas, ouvinte, nós temos 80 mil pessoas sendo mutiladas por ano só com lesões de trânsito. Esse pessoal aí, esses 80 mil anuais, estão aí inseridos na faixa economicamente ativa da população. São jovens. São pessoas que deixam de trabalhar porque foram mutilados ou ficaram paraplégicos ou tetraplégicos em função de acidentalidade de trânsito. Isso interfere, inclusive, na questão previdenciária e de saúde pública. Porque tudo acaba caindo nas costas da Previdência. Exatamente. São jovens aí que estão sendo mutilados, ficando aleijados, né, e que já vão ter a necessidade de encostar, digamos assim, no Estado, para que eles possam sobreviver, porque perde a sua força de produção em função de um desastre de política pública no Brasil. Até porque, Cran, tem uma coisa seguinte, quando se deixa de fazer algo que é previsto em lei, que é importante que se faça, também não deixa de ser uma política pública, não. Eu penso que as autoridades, de uma forma intencional, deixam de fazer o que devem fazer na questão da violência no trânsito por decisão própria, por decisão política, porque não interessa, até porque eles também giram um monte de capital que justifica esse desprezo com a questão da violência no trânsito. É uma irresponsabilidade aí conivente, a gente pode chegar a falar isso. Sim, basta ver o nível das resoluções. As resoluções emitidas, nós temos mais de 500 resoluções nesses 20 anos emitidas. As resoluções emitidas, 80% delas focam no interesse da iniciativa privada. As grandes montadoras, o capital privado do Brasil, ele está predominantemente representado nas câmaras temáticas do Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, ali repercute apenas as decisões de interesse do capital privado. Isso deve ser discutido nesses 20 anos de aniversário, sabe? E uma coisa que o condutor, a população sempre destaca é a cultura das multas, que nós vamos falar no próximo bloco, a gente já retorna. Conexão Ambiental. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Conosco aqui, Antenor Pinheiro, jornalista, especialista na temática do trânsito, na temática da mobilidade urbana. Antenor, deixei uma pergunta aqui no ar. A cultura das multas, você falou aí que os recursos de multas no Brasil são grandes, são vultuosos, né? Interessa muito aos cofres públicos, municipais, né? É justo essa crítica que a população faz com relação à questão das multas? Não, isso é uma bobagem institucionalizada, né? Primeiro que no Brasil multa-se muito pouco, né? É mesmo? É só uma multa gerada por 8 mil infrações cometidas. Isso já foi aferido por pesquisas insuspeitas aqui em Goiânia, na cidade de São Paulo, pela Faculdades Anhembi. Cada 8 mil infrações? Somente uma é flagrada pelo poder público. Outro mito, apenas 20% da população que circula comete infrações de trânsito. Outra questão grave, o Brasil
tem as cidades menos fiscalizadas no sistema trânsito do mundo. É mesmo? E isso eu já pude comprovar com as viagens que a gente faz para pesquisar, para estudar. Chega a ser risível a forma de se fiscalizar e de imputar multas no Brasil em relação aos países onde a violência no trânsito há muito já foi superada. Né? Inclusive países da América Latina, como a Colômbia, Uruguai, a Argentina agora está 1000 anos-luz à frente da gente, o México está indo bem. Para não falar de Canadá, Estados Unidos, vou falar só dos nossos aqui mesmo, dos pobrinhos. Dos pobrinhos, né? Dos nossos aqui. Que estão muito mais avançados nessa questão. Então, isso aí é uma desculpa que geralmente é repercutida na mídia a partir de pessoas que são contumazes em cometer infrações de trânsito. E outra, as multas nacionais, as multas brasileiras são muito baratas. Fura um semáforo na Flórida para você ver quanto você vai pagar de multa. Lá no Canadá, fura um semáforo, além de ser punido de forma sumária, você vai pagar $3.000 canadenses. E muitas vezes se paga na hora, né? Não, você vai diante do juiz. Aí você vai ver vai na pesquisa, vai nas estatísticas, vai ver que tem uma mortalidade de trânsito que é zero, perto de zero, violência no trânsito. Então, quer dizer, nós temos a política urbana também funcionando de uma forma muito divorciada. Quer dizer, a forma da gente construir as nossas cidades e administrar as nossas cidades, inclusive nas decisões das políticas de uso e ocupação do solo, tem muito a ver também com essa questão da violência no trânsito e, consequentemente, do cometimento de infrações. Então, o cidadão brasileiro, ele é o mais contemplado no que se refere à fiscalização. Tem países hoje, a Alemanha, por exemplo, as maiores cidades alemãs, a cidade toda é coberta por fiscalização por satélite. E as cidades todas estão adotando o protocolo da visão zero, que é um protocolo sueco, que o Brasil deveria também conhecer melhor e aplicar aqui, nas grandes cidades principalmente. Elas estão... essa política, esse protocolo, estabelece determinadas cláusulas que visam, por exemplo, reduzir as velocidades nas cidades, ao mesmo tempo que reforçar a política de fiscalização permanente e rigorosa naquele que insiste em cometer infrações de trânsito. Então, assim, nós estamos muito à mercê. É por isso que a gente mata tanto e fere tanto o Brasil. Nós somos muito mal fiscalizados. E cidades que não são fiscalizadas não funcionam, definitivamente. Antenor, em 20 anos, a postura do condutor brasileiro mudou em consequência da nova lei? Não, porque falta inclusive uma outra questão importante. Nós temos que inserir no ambiente das escolas, em todos os níveis, até da universidade também, uma política permanente e constante de educação para a mobilidade segura. Né? Isso está previsto no Código, está previsto na Política Nacional de Trânsito. Aliás, Política Nacional de Trânsito, que nós temos uma editada em 2004, que não foi efetivada, e agora em 2018, o governo Temer editou uma nova Política Nacional de Trânsito, sendo que já tinha uma outra sem ser contemplada. E a que chegou agora, nem na Europa ela é plausível de ser implantada, tamanhos os garranchos que vieram com ela. Né? Assim, falta inserir uma política educacional, não essa que a gente se engana em entender que é bacana, que é levar informação de sinalização para as crianças ensinarem os papais dirigirem. Papai, não pega no celular. Olha, primeiro que é o pai que tem que educar a criança, não é a criança que tem que educar o pai. E segundo que a gente sempre comete o erro de educar as crianças com base na temática trânsito e não com base na temática mobilidade. Ela aprende os sinais de trânsito, já nós induzindo as crianças a entenderem que a forma de se deslocar na cidade deve ser necessária e obrigatoriamente por carro, por transporte individual. Quer dizer, a gente já induz de uma forma inconsciente para isso, levando nas salas de aula das criancinhas, dos baixinhos, o código de trânsito naquilo que ele tem de repressor, conjunto de sinalização regulamentar, de advertência, para ele entender a circulação de carro. Ele não entende circulação de ônibus, circulação de bicicleta, circulação de pedestre, mas é levada a entender de circulação de carro, induzindo ela a esse tipo de modal, né? Ô, Antenor, até há alguns anos eu estava mais próximo do
de um trabalho próximo da questão do trânsito. E eu vou confessar, estava muito próximo das escolas, semanalmente eu estava nas escolas também, né, dentro desse projeto da UEG, e eu confesso assim, de muito que eu vi, feito pelos Detran, feito pelo órgão municipal de trânsito, é isso aí que você falou. É um essa desperdício, didática. é um desperdício de dinheiro fantástico. De tempo, de gente, de horas preciosas que poderiam... Os governos brasileiros gastam em torno de R$1 bilhão por ano com essas bobagens, essas campanhas de educação para o trânsito, que inclusive, muitas delas, agora mesmo o município de Aparecida de Goiânia estava cometendo um erro, um equívoco de campanha educativa previsto na própria legislação de trânsito. Tem uma resolução que determina como as campanhas educativas de trânsito devem ser elaboradas e implementadas. O pessoal que está fazendo campanha de educação para o trânsito nem lê e nem conhece o que tem essa resolução. Então, assim, é um desperdício extraordinário de recursos que deveriam ser aplicados na política global de mobilidade e não nessas boas intenções até, mas um nível de ignorância em relação à própria lei assustador. Né? Quer dizer, você tivesse esses recursos aplicados como a própria lei manda que se aplique, nós teríamos um outro cenário, sem dúvida. Antenor, e eu tenho visto, ao longo desses anos aqui em Goiânia, tentativas, né? Aí você falou até, às vezes tem boa intenção, mas aí provavelmente pela falta de gestão, a falta técnica mesmo de aplicar determinados projetos, determinados programas. Me lembro há um tempo atrás de ver, por exemplo, no trânsito, nos semáforos, colocaram, não eram nem agentes de trânsito, mas pessoas que foram treinadas para aquilo, para tentar educar o pedestre a usar a faixa, que é um problema sério, usar-se a faixa, né? Tanto para o usuário motorista quanto para o usuário pedestre. Exato. E ficou o quê? Poucos meses? 3 meses, eu acho. E parece que não deu certo, parou, eu acho que passou o tempo da publicidade. Muda o governo, muda também as políticas, né? Olha, são educadores de rua, são importantes. A campanha de educação para o trânsito só pode ir para a rua se você tiver uma política já articulada e de caráter permanente. Você não pode iniciar um trabalho, por exemplo, como focado no uso correto da faixa de pedestre. Primeiro que elas têm que existir e têm que ser mantidas, né? Que é um outro problema. Que já é um problema. E segundo, elas não podem ser pintadas de acordo com o freguês, né? Eu quero uma faixa de pedestre na frente da minha farmácia, de sorte que você vai atravessar a rua e vai cair no balcão da minha farmácia. Não é por aí, isso não é critério técnico. Infelizmente, as nossas cidades brasileiras têm muito disso. Os cabos eleitorais, os vereadores sempre estão pedindo milhares de faixas de pedestre porque o seu eleitor quer. Não é bem assim. É o equipamento mais sério e mais complexo de se implantar numa cidade, chama-se faixa de pedestre, que vem associado com o problema das calçadas, né? Que no Brasil, embora seja via pública previsto no Código de Trânsito, no Brasil as legislações municipais colocam a calçada como responsabilidade do dono do lote. É uma outra deformidade absurda que tem no Brasil, né? Ao passo que em cidades como Bogotá, Medellín, Mar del Plata, outras na América Latina, a calçada é responsabilidade do poder público e, portanto, ela é articulada com a política de pedestres. E aí você vai nesses países, vamos aqui perto, Brasília fez, na década de 90, implantou uma política de uso da faixa de pedestre, que é referência internacional até hoje. É pegar o protocolo e copiar. A gente tem que aprender a imitar. A gente só imita coisa errada. Por exemplo, a gente imita São Paulo, trazendo a cultura do viaduto, entendendo que viaduto em cada esquina vai resolver o problema de mobilidade. A gente só imita coisa errada. E olha só, imitar as coisas certas, né? Como citando, o programa de faixas de Brasília. Você citando aí o caso de Brasília, eu morei em Brasília nesta época, no início dos anos 90, de 89 a 93. Realmente foi uma coisa impressionante, essa mudança, e conseguiu colocar isso na mentalidade, né, do dia a dia. A população se apropriou, né? Hoje se anda em Brasília. Claro, tem uma fiscalização muito grande, né? Com tecnologias para isso, semafórica, né?
mas o condutor, né, se apropriou disso também. Eu, inúmeras vezes, eu fiquei um tempo sem ir até Brasília. Quando eu fui, eu estranhei isso. Eu estranhei, porque com todo o cuidado que a gente tem por aqui, Goiânia e tal, lá, esse cuidado, ele é redobrado, né? A velocidade, ela é muito controlada, né? Há vias que a gente passa, você fala, olha, nunca, se não houvesse essa mentalidade e esse trabalho todo feito, há vias que a gente anda a 60 por hora, nunca que você andaria a 60 por hora ali. Então, é uma política acertada e que traz em seu bojo, e por isso ela é bem sucedida, um ingrediente fundamental para qualquer política pública bem sucedida, que é a mobilização da sociedade. Quer dizer, uma política, por melhor que ela seja desenhada, Emerson e ouvintes da RBC, por melhor que a política pública seja desenhada, isso não é só trânsito, não, é saúde, educação, segurança, lazer, cultura, ela só vai ser bem sucedida, essa política pública bem elaborada, só vai ser bem sucedida se ela for, primeiro, ela envolver a população como um todo, a sociedade. Isso é só a sociedade se apropriar dela, entender que essa política é dela. Então você vai em Brasília, hoje menos, porque houve também um problema de gestão, não houve continuidade. Mas ainda assim está no imaginário da população de Brasília. Você vai em Brasília, o brasiliense, inclusive os remanescentes da década de 90, principalmente, né, eles têm orgulho de ter uma cidade onde a faixa de pedestre é uma referência. Então, assim... Antenor, as pessoas param em frente à faixa e fazem uma coisa que aqui em Goiânia é muito, mas é muito raro de se fazer, que é estender a mão e pedir o gesto, né, para se parar. Embora a legislação não exija esse gesto, isso foi também construído dentro da política pública, né? As pessoas, às vezes, não fazem o gesto porque tem vergonha de não ser respeitada, acatada. Olha só. Aí ela fica se sentindo minimizada, desautorizada. Pô, que vergonha, eu fiz assim com a mão, todo mundo... Entendeu? O condutor, eu vou atrapalhar o condutor, sendo que ela está... Ela é respaldada por uma lei para fazer Tanto que aquilo. A tendência é, quando o condutor para em respeitar a faixa, a tendência do pedestre é agradecer. Muito obrigado. Parece que ele está fazendo um favor, sendo que na verdade é o contrário. Exato. Chegamos nesse absurdo. Antenor, alguns países, e eu acho que eu já vi isso, alguns países que não têm faixa de pedestres? Olha, eu fiz um estudo agora sobre o sistema de metrô de Moscou, eu achei muito interessante. Eles desenvolveram uma técnica de transposição dos principais eixos, onde tem um movimento maior, mais intenso, por via subterrânea. São as galerias. As faixas de pedestre não existem nos pontos mais nevrálgicos da cidade de Moscou. Elas foram substituídas por galerias maravilhosas, lindas, onde você tem exposição de arte, música, tem até loja, tem um mercado subterrâneo. Você transpõe as grandes avenidas por baixo, né? Brasília meio que tentou fazer isso, mas não deu certo. O problema é que virou maloca. Você não tem, você tem que dinamizar. Não é uma galeria, aquilo é um... É igual os nossos... Aquilo é uma armadilha. As nossas estações de metrô, né, elas são buracos de transposição da superfície para o trilho. Né? Os metrôs do mundo mais civilizado, digamos assim, mais educado, né? Eles têm um outro conceito. Né? Você sente um prazer de estar ali. Né? De Moscou, por exemplo, cada estação, né, das 206 estações que eles têm, 90% são verdadeiros museus. Né? Eu vi as fotos, então, assim, falta, e coisas baratas. Né? Então, assim, falta iniciativa. Um dia desses, uma cidade do Mato Grosso inventou uma faixa de 3 dimensões. Né? Ficou até bonita, eu vi lá, eu esqueci o nome da cidade, mas está aí na net, né, para ser de 3 dimensões. Só que você vai se aproximando dessa, parece que é uma barreira. O que aumentou de colisão traseira em função disso, e outra, aplicaram uma sinalização que não foi ainda homologada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Tem muito disso, muita gente inventando sinalização por aí, né, sem a homologação do órgão nacional de trânsito. Isso é porque não tem política pública articulada e não tem também gestão. Né? Muito bem, vamos a mais um intervalo e a gente volta nesse delicioso bate-papo aqui. Conexão Ambiental.
ótima manhã para você sintonizado aqui na Rádio Brasil Central e também na RBC FM 90,1. Este é o programa Conexão Ambiental que hoje debate, conversa aqui com Antenor Pinheiro, especialista em trânsito e mobilidade urbana, sobre os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Antenor, que destaques pode-se dar ao item Educação para o Trânsito aqui em Goiânia? Olha, atualmente nenhum, né? Houve uma iniciativa bacana, aliás, inspirada no projeto implantado em Brasília, né? Na gestão do professor Pedro Wilson. Foram políticas de educação premiadas em nível nacional, inclusive, e que mereceram uma atenção especial de valorização dos transportes ativos, que é o pedestre e a bicicleta. Nós tivemos, à época, Goiânia, nós, goianienses, tivemos a oportunidade de ter contato com os principais equipamentos de inteligência no que se refere a uma política sólida, rigorosa, científica, voltada para o pedestre a partir do envolvimento da comunidade escolar e da população de uma forma direta. É aquilo que eu falei. Só há sentido de a gente promover educação de trânsito na esquina se houver uma política maior por trás. Porque quando você leva o educador, o agente de trânsito como educador, ou o educador mesmo lá da Secretaria de Educação para esse projeto de contato direto lá na ponta com a população, com o transeunte, né? Você tem que levar não um panfleto para ele pegar, embolar e jogar na boca de lobo. Jogar e sujar o chão. Você tem que levar a política pública que já está sendo desenvolvida em caráter permanente. Não é só, na Semana Nacional do Trânsito, vamos lá educar as pessoas para que elas não usem o celular quando dirigir. Vamos fazer uma campanha de educação, deixando aqui um panfleto, mas só daqui a 30 dias é que nós vamos começar a autuar os infratores, a multar os infratores. Mas precisa de educação para o trânsito, não tem só que punir. A principal educação para o trânsito, a população habilitada já tem, que é o próprio processo de habilitação. Não é você? As maiores infrações cometidas vêm de falhas de formação cidadã da escola clássica. Por quê? Porque você não tem um sistema educacional universalmente garantido no país, e aí já é um problema da plataforma educação no nosso país, que leve cidadania. Então, quando você vê, por exemplo, um cidadão furar o semáforo, vindo para cá eu contei, né? 8 furaram o semáforo, né? Só num trajeto de 20 minutos. Isso se trata de uma infração deliberada. Ele sabe que o vermelho, aqui, lá em Pequim, lá em Nova York, em Camanducá, em Minas Gerais, é para parar. Se ele transpõe nessa condição, não é falta de educação para o trânsito, é falta de cidadania mesmo. Isso é um atentado, né? Porque é um absurdo, né? Corre-se o risco de colocar... Eu não posso ingerir bebida alcoólica e dirigir, mas eu vou fazer. E não estou nem aí. Eu vou ultrapassar pela direita aqui, pelo acostamento, para chegar mais na frente, não estou nem aí. Então isso não é um problema de campanha de educação para o trânsito, isso é um problema de educação formal, clássica, de cidadania. A lei seca foi um avanço? Esse ponto eu devo saudar, que é o que eu estava construindo com o argumento. Houve avanços significativos, mas ainda assim nós estamos anos-luz de fazer, né? De fazer isso acontecer melhor. Houve o avanço do ponto de vista da estruturação jurídico-legal sobre a produção da prova, né? Antes, não pode só para o bafão, porque senão eu vou produzir prova contra mim e isso é inconstitucional. Isso já foi superado por uma legislação mais inteligente. Hoje o bafômetro, pelo contrário, ele é o equipamento amigo daquele que está sendo acusado de ingerir bebida alcoólica. Eu vou provar que eu não estou. Né? Então, assim, isso avançou. Né? O projeto Balada Responsável, que eu tenho orgulho também de participar do seu projeto inaugural, inicial,
fui convidado pelo Departamento Estadual de Trânsito para pensar essa política. Ela deve ser saudada e deve ser intensificada, deve ser cada vez mais prestigiada, inclusive nas cidades do interior. E não apenas em eventos carnavalescos ou de feriados prolongados, tem que ser de caráter permanente. Como é característico das políticas nossas, né? Serem pontuais. E nós temos que criar também um sistema prisional escola para quem dirige embriagado ou mata no trânsito por excesso de velocidade ou avanço de semáforo. E como seria isso? Seria você criar uma... Porque olha só, nós temos no Brasil uma figura interessante, nós podemos criar... Foi criado no Brasil o pistoleiro veicular. O que é isso? Você quando mata, o cidadão quando mata o outro com um revólver, ele é condenado a 30 anos de cadeia. Mas quando ele mata o outro com um carro, ele é condenado a pagar a cesta básica. Ou então entra naquela faixa cinza de crimes com menor potencial ofensivo, embora tenha melhorado nessa última mexida da legislação. Né? Quer dizer, vamos criar aí uma forma de punir aqueles que ingerem bebida alcoólica e mata, principalmente subindo em calçada, aquele que comete alta velocidade mata, aquele que frena e mata. Vamos criar um ambiente prisional, entre aspas, para que ele possa passar ali 2, 3 anos, aprendendo as normas elementares de como circular. Né? O Canadá faz isso, o Japão faz isso. Agora não precisa mais, porque o nível de cidadania também desses países, né, até dispensa, mas se você se envolve num tipo de crime de trânsito, como ingerir bebida alcoólica e dirigir lá em Nova York, Canadá e no Japão, primeiro que vai ter caçado, você nunca mais vai poder dirigir. Segundo que você vai perder seu patrimônio, que é o carro. Terceiro que você vai pagar uma multa extraordinária. E quarto, você vai preso. Pronto. Simples assim. E nós estamos numa guerra. Certa feita, um professor universitário me questionou: você é muito da corrente repressiva. É preciso envolver mais um argumento da educação, da pedagogia. Falei, olha, em situações de guerra, nós temos que entender que a gente deve priorizar rigorosamente a repressão daqueles criminosos, daqueles que matam utilizando o carro. Não é brincadeira, gente. Olha, nós matamos um Vietnã por ano no Brasil. Uma Síria por semestre no Brasil. Então, assim, nós estamos numa guerra. Isso não é escandaloso para nós. Até banalizou-se. Não é problema aí, o Antenor, de que os números do trânsito, por exemplo, uma guerra na Síria, devido às imagens, né? Isso nos toca. Né? Você falando, um avião quando cai, isso é uma tragédia. Uma boate quando pega fogo. Uma boate quando pega fogo, né? Mas o acidente, ele... Banalizado. Por que ele não porque nos banalizou, toca? Né? Que é uma coisa normal. É a figura da normose, né? A psicologia fala muito disso. Ficou normal. Por exemplo, o Brasil produz 120 mortes por dia. Amanhã, nesse horário, de agora são 8h50. Até amanhã, 8h50, sábado, nós matamos mais 120 no Brasil. Entendeu? Quer dizer, só ontem, aqui perto de Formosa, foram 8 mortes, ainda vão morrer mais pessoas que têm estado gravíssimo lá. Estava ouvindo no rádio agora, né? Aqui por vocês até. Então, quer dizer, ficou normal. Não é porque Deus quis. Não é porque chegou a vez, chegou a hora. Não é, Deus é nesse vida. Discurso... Deus quer vida. Exato. Né? Assim, é porque a gestão falha. É porque não tem educação, não tem fiscalização, não tem punição aos criminosos. Antenor, você falando aí de um problema da formação na nossa escola formal, né? E a escola de formação do condutor? Outro grave problema. Principalmente aquele que forma um motociclista. Basta você fazer um zigue-zague e receber 45 horas, você já é um motociclista. Pasme. Pronto. Né? Quer dizer, o cidadão brasileiro é habilitado e já pode dirigir de noite no primeiro ano, pode pegar a rodovia, né? Quando já não poderia. Quer dizer, há falhas clamorosas. O sistema de formação do condutor brasileiro é criminoso. Ele é uma das coisas que estão lá paradas, estáticas, para serem resolvidas. O lobby dos centros de formação condutores não deixam melhorar, né, o que poderia ser melhorado.
como, por exemplo, avançar na qualidade da preparação. Os órgãos de trânsito, os DETRANs do Brasil, né, incluindo o nosso, os DETRANs do Brasil, de uma forma geral, eles têm um valor, é uma caixa registradora aquilo ali, o que entra de dinheiro, de IPVA, de taxas, de multas, né? Aquilo tudo ali, né, quer dizer, permitiria eles desenvolverem políticas mais rigorosas a partir do DENATRAN, do órgão executivo nacional de trânsito, né? Mas isso eles não conversam entre si, né? Quer dizer, o processo de formação ainda está muito aquém do desejado. Está aí a explicação por que se mata. Olha, até hoje a gente não sabe fazer um movimento de seta, né, nas ruas. Então, quer dizer, está tudo falido. Aliás, é piada, né, aqui né, dizem que o motorista goiano só usa a seta no mês de dezembro. Por quê? Quando chegam as luzes de Natal, né? Então, assim, entra é trágico clima, né? isso. Exatamente, entra no clima e aí usa-se mais a e olha, seta. Eu sou perito de trânsito, né? Minha formação como perito criminal é na área de trânsito. Você disse aí no início, é assustador o número de acidentes que ocorrem em função do mau uso da seta, né? A maioria das pessoas, até aproveitar você que está nos ouvindo aí, o motorista, né, o cidadão que é habilitado, né? A seta é um equipamento que quando ela é acionada, o equipamento é acionado, ela não é imperativa. Ela não é autorizativa, ela é uma informação de uma intenção. O fato de você dar seta não diz que você agora já deu seta, você pode virar, você pode mudar de faixa. Ela é apenas uma intenção, isso está previsto lá e a gente não aprende isso, né? Não aprende. Eu mesmo, ao tirar a minha carteira, não aprendi isso. Aliás, se eu for contar, né, que o meu foi há mais de 20 anos, né, que eu tirei minha carteira, então assim, foi uma tragédia. Eu falei, é isso? Fácil, né? Demais. Pronto? Foi fácil. Então, muito fácil. Tem coisa simples, né? Quer dizer, uma seta, quer dizer, eu vou dar a seta para que você possa entender a minha intenção. A minha intenção é fazer a conversão logo mais a 50, 100 metros à frente, à esquerda ou à direita. Não, eu vou dar a seta e já posso entrar. Então, o uso da rotatória, até a sinalização das rotatórias do Brasil são diferentes, elas têm o pare, né? O stop. Aliás, aqui em Goiânia nós temos semáforos dentro de rotatória. Eu não sei se isso já é uma aberração, mas assim, para mim isso é intranquilo. Improviso, né? Falta de planejamento mesmo. Né? Aliás, quando você falou no segundo bloco, o Antenor, quase terminando aqui o nosso programa, sobre as mudanças de governo e a descontinuidade ou não continuidade das políticas públicas em trânsito específico, a gente lembra que há alguns anos nós éramos Secretaria Municipal de Trânsito e mudamos para a agência e depois isso retornou. A população vê isso de forma corriqueira, não sabe a profundidade da necessidade que foi essa mudança, né, de secretaria para agência. É um outro produto parido da ignorância intencional, eu vou dizer assim. Né? A maioria dos órgãos de trânsito das cidades brasileiras estão cometendo equívocos de ordem legal. O Ministério Público tinha que olhar mais isso. Isso porque estão usando os recursos de multa para inflar o tesouro municipal. Os recursos de multa, a legislação federal prevê como elas devem ser aplicadas e divulgadas para a população. Então você tem, por exemplo, você citou a SMT. A SMT era uma autarquia. Ela vivia, né, ela era administrada, gerenciada a partir dos recursos da multa, como prevê a lei. Todas as políticas públicas. Então, tudo que se arrecada com multas, o órgão que autuou, o órgão responsável por elas, pela aplicação delas, é que deve recepcioná-las. E, como tal, deve produzir as suas políticas de educação, de fiscalização, de engenharia, como prevê a legislação. O que fizeram? Suprimir o status de autarquia do órgão executivo de trânsito da capital, transformando um órgão de administração direta. Ela virou uma secretaria. Então, ela não é mais autarquia, ou seja, ela não gerencia mais os recursos provenientes da multa. Esses recursos vão para o tesouro. Ou seja, esse dinheiro não volta para o órgão de trânsito. E quando volta, fundamental, é importante. Fundamental. Então, você comprar um semáforo, você tem que ter um processo
que vai lá no prefeito, lá na Secretaria de Finanças, quando na verdade a autarquia já teria autonomia para gestar. De forma mais rápida. Isso está previsto isso, no né? Código, né? Quer dizer, essa anormalidade, o governo de São Paulo, daquele prefeito maluco lá, o Dória. Né? Que fez uma mudança na marginal que aumentou em 60% o número de mortes no trânsito lá. Ele teve a capacidade, né, o descaramento, a coragem de fazer uma peça publicitária dizendo que o dinheiro da multa agora ia ser aplicado para fazer asfalto. Ou seja, ele está confessando publicamente um crime e ninguém faz nada. Então, talvez também ocorre, não né? se dá conta do ridículo ou de se colocar da forma como faz, como um gestor irresponsável. E aí nós temos os órgãos caindo aos pedaços, a própria SMT, né, carente de pessoal, carente de investimento, carente até de uniforme, carente de material, e tem um corpo técnico extraordinário. A engenharia, a fiscalização são formados por pessoas muito bem formadas, muito capacitadas, mas infelizmente com a estrutura à disposição para ser gestada, não tem como produzir melhores resultados. Antenor, luz no fim do túnel e que não seja um trem vindo na direção contrária? Olha, isso está dentro do pacote Brasil, né? Está dentro da Sapucaí. Né? Quer dizer, se não há legitimidade hoje no Brasil para você levar a sério qualquer tipo de política. Tanto que as resoluções que estão sendo editadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, elas são resoluções absurdas e que vão ser revogadas, como a lei do negócio de pedestre, agora tem que atravessação, vai ser multar pedestre, essas Brasil, isso... surrealidades. Né? Então estão brincando com a temática trânsito, eu não vejo, infelizmente, eu sou pessimista. Brincando com a vida, né? Estão brincando com a vida, brincando com o sistema trânsito que tanto compromete a qualidade de vida da população brasileira. Eu penso que nesse próximo processo eleitoral, a temática da mobilidade deva merecer um destaque na agenda dos debates, e penso que o próximo presidente da República, que é parte mesmo do poder central, consiga melhorar a estrutura trânsito, principalmente no que se refere ao Denatran, que é um órgão também igualmente falido do ponto de vista estrutural e do ponto de vista gestacional também. Muito bem, chegamos ao final aqui, né? Por mim, continuava esse bate-papo, que está muito bom mesmo, muito instrutivo, muito, muito legal. Mas chegamos ao final do nosso Conexão Ambiental de hoje, que estivemos aqui conversando, né, com essa figura muito legal, muito boa, que é o Antenor Pinheiro, especialista naquilo que faz e naquilo que fala. Antenor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Conexão Ambiental, na Rádio Brasil Central. Obrigado a você, Emerson, parabéns pelo programa, tá bacana o Conexão Ambiental. Gostou da canequinha aqui, assim, né? Bacana também. Depois eu vou colocar as fotos no nosso Facebook da nossa canequinha aqui. E obrigado especialmente a você, ouvinte da RBC, e a todos aqui da técnica que nos ajudou. Muito obrigado, é sempre muito bom estar por aqui. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Mineia Gomes, mesa de áudio de Victor Roberto, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak e a gerência de rádio de Jair Cardoso. A apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.